Eu estou feliz porque Deus, a cada estudo, tem acrescentado mais irmãos desejosos de conhecer sobre os heróis da fé. E eu quero dizer para os irmãos que toda vez que eu estou diante dos meus livros, não é? E diante da palavra de Deus, preparando esses estudos, eu sou profundamente abençoado. Deus fala muito comigo e automaticamente eu também exijo de mim a prática de tudo aquilo que nós estamos pensando aqui. Desde o momento em que começamos a estudar sobre os heróis da fé, Deus tem falado muito ao meu coração. E eu tenho sido grato a Deus porque tenho tido a oportunidade de rever questões na minha vida e de colocar muitas outras em prática. Louvo a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite. Muito obrigado pela sua presença. Que você seja abençoado e sinta-se realmente acolhido pelo Senhor nessa noite e que nós possamos juntos aprender um pouco mais sobre esse homem aí, Abraão, o pai da fé. Semana passada, nós fizemos traçamos uma rota, nós aprendemos algumas coisas sobre quem ele era, onde vivia, não é? Ele vivia na cidade de Ur, que era uma cidade muito moderna, muito avançada naquela época. E aquela região na Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia é a junção de duas palavras no grego, não é? Meso, entre, potamos, rios. Então é uma região que está localizado ali entre os rios Tigre e Eufrates. E aquela região do planeta, provavelmente hoje, onde está ali o Iraque, naquela parte do planeta, era uma região muito idólatra, muito pagã. Eles adoravam um deus chamado Nana, que é o deus Lua. Os astros do céu sempre foram adorados. E Abraão foi um adorador. Ele foi um adorador desse deus, da Lua, não é? E Deus, então, para que ele pudesse colocar em prática o seu plano para salvar o mundo, ele faz com que Abraão saísse daquela terra. Ele diz: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou mostrar para você. Deus exige então que Abraão deixe aquela terra de idolatria, aquele mundo pagão, e vá para uma terra que Deus já havia preparado para ele. É interessante que nós pensamos então semana passada, Abraão então, ele obedece à voz de Deus e vai 1.800 quilômetros deserto adentro, assentado aí no lombo de camelos, cavalos, com uma comitiva, um grande número de pessoas, deserto adentro, porque ele ouviu a voz de Deus, que foi tão convincente, que fez com que ele abandonasse tudo, a sua família, o seu pai, e fosse então em direção à terra que Deus havia falado. Deus falou de uma forma tão convincente com ele, que ele não resistiu àquele chamado, não é? E foi então em direção à terra prometida. Chegando lá, havia fome naquela terra, ele então, por livre e espontânea vontade, ele vai para o Egito. Lá no Egito ele quase põe tudo a perder, Faraó quase morreu por conta de um ato impensado dele. Então ele volta para Canaã e nós aprendemos algumas lições. A primeira lição que aprendemos semana passada é que nós precisamos entender que as coisas são do jeito de Deus e não do nosso. Deus tem algo para realizar na nossa vida, mas é do jeito dele. Quem manda é ele é o Senhor. Eu sou apenas um servo e eu preciso obedecer, só isso. Eu não tenho que ficar questionando o Senhor e dizendo para Deus o que ele deve fazer ou como deve fazer. Então Deus disse: sai daí e vai para Canaã. Ele vai para Canaã e vai para o Egito. Não é no Egito, é em Canaã. É ali que Deus vai fazer dele uma grande nação, é ali que Deus vai se revelar a ele, é ali que grandes coisas vão acontecer. Então nós aprendemos essa primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos, tiramos do momento em que Abraão precisou conversar com o seu sobrinho. Por quê? Porque Deus diz: sai da tua parentela. Ele saiu da parentela, mas a parentela não saiu dele. Ló foi com ele. E enquanto Ló estava com Abraão, se nós observarmos, Deus não fala mais com Abraão. Ele falou uma vez, Abraão ouviu, mas parte da parentela foi com Abraão. E Deus disse, nós acabamos de dizer, não é? É do meu jeito. Sai da parentela. A parentela foi com ele. E lá nós vamos ter dificuldades, Abraão vai ter dificuldades, vai ter problemas, não é? Porque
Ló começou a trazer dificuldades para Abraão. Abraão então chama Ló e diz: Ló, nós somos parentes. Os pastores de gado, aí, os seus pastores de gado estão brigando com os meus. A terra não vai comportar nós dois. Escolhe para onde você quer ir. Então nós aprendemos, semana passada, que precisamos ter coragem para tomar algumas decisões radicais na vida. Às vezes precisamos ser radicais. Precisamos tomar atitudes radicais, não é? E continuamos estudando quando o texto bíblico vai nos contar sobre Ló. Ele foi capturado numa guerra que aconteceu naquela região de Sodoma e Gomorra, 4 reis contra 5. Ele foi capturado, levado cativo, sua esposa, suas filhas, todos foram levados cativos, e Abraão, então, ele arregimenta 318 homens na sua casa, e ele vai em busca do seu sobrinho e traz o seu sobrinho de volta. Então, semana passada, pensamos sobre que nós não devemos ter reservas quando o assunto é ajudar seu irmão. Eu estou muito feliz, porque nós temos feito um apelo, não é? E olha só o que nós já estamos conseguindo aqui, na nossa campanha do agasalho, e ali dentro daquela caixa também já tem alguns alimentos que os irmãos estão trazendo. O que é isso? É uma forma de ajudar pessoas, de ajudar o próximo, não é? É uma maneira que nós encontramos de ajudar as pessoas que precisam. Então Abraão nos ensina isso. Ele vai lá buscar Ló de volta, ele vai tirar Ló daquela situação. Se você percebe que seu irmão está passando por dificuldade, ajude seu irmão, seja bênção para o seu irmão, estenda a mão para o seu irmão, não seja econômico para ajudar o seu irmão. E hoje, nós vamos continuar aprendendo algumas coisas com esse herói da fé. Abraão continua a sua saga. Se você deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vamos entender mais algumas coisas muito importantes com Abraão, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Abraão, ele continua a sua trajetória. Ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Abraão foi envelhecendo, Sara foi ficando mais velha, ela era estéril. As impossibilidades foram se aproximando cada vez mais de Abraão. Abraão tinha ouvido Deus dizer que ia fazer dele uma grande nação. O nome dele, não é? Significava pai exaltado. Abrão significa pai exaltado, mas Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão. E o tempo foi passando, 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 e de repente, aqui no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai falar novamente com Abraão. Veja só o capítulo 15 de Gênesis, por gentileza. Leia comigo Gênesis capítulo 15. Veja só, mais uma vez Deus fala com Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Nesse momento, Abraão, então, ele vai questionar Deus, ele vai dizer: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a sua descendência. E o versículo 6 que lemos diz assim: e creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Deus disse para Abrão: você vai ter um filho. Senhor, mas, não é? Eu fico imaginando, irmãos, às vezes eu me deparo com certas, nos meus raciocínios, nos meus pensamentos, eu me transporto lá para a situação e eu fico imaginando a quantidade de interrogações na cabeça de Abraão. Mas como? Eu já estou ficando velho, daqui a pouco vou fazer 100 anos, não é? Eu já estou ficando amortecido, esse é o sentido da palavra mesmo. Não é? O meu processo de reprodução, embora o homem tenha isso de uma forma mais ampla do que a mulher, não é? Mas o meu processo reprodutivo também está chegando no final.
E Sara, minha esposa, além de ser velha, já ter passado da menopausa, não é? Ela também é estéril, quer dizer, impossibilidades elevadas ao cubo. Essa é a verdade. Mas Deus disse, não, você vai ter um filho. Vem cá, Abraão, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha para o céu, Abraão. Então era de noite, né? Provavelmente era de noite. Olha para o céu, conta as estrelas, vê se você consegue contar as estrelas. E é claro que é impossível. E Deus disse, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. E o versículo 6 é a chave do capítulo 15. E ele diz, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu aprendo uma primeira lição nesta noite. Sabe qual é? A primeira lição que eu aprendo. Se os irmãos quiserem isso, pode colocar o slide. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Deus disse, você vai ser o pai de uma multidão. E ele então acreditou. Ele levou a palavra de Deus a sério. Mesmo e mediante todas as impossibilidades. Ele acreditou na palavra de Deus. Isso me faz lembrar uma senhora que estava numa igreja e o pastor, então, um teólogo liberal. Um dia eu vou trazer uma palavra aqui para vocês sobre a teologia liberal. O que é a teologia liberal? Um teólogo liberal começou a ensinar o seguinte, não é? Que essa história de que a baleia, um peixe, um animal marinho engoliu Jonas, que isso, na verdade, é um conto judaico, que isso não foi verdade, que a história não foi bem assim, não é? E aquela senhora, então, ficou com aquilo e foi conversar com o pastor depois do culto. E começou a debater com o pastor. Pastor, mas a palavra de Deus diz que o peixe engoliu Jonas, que aquele grande animal engoliu Jonas. Não, minha irmã, mas nós temos que entender que a palavra de Deus, em determinados momentos, são contos que os hebreus apresentavam nas suas reuniões, que isso não tem fundamento. E ela começou a ficar brava, e ela disse assim, mas eu creio, pastor. Eu acredito na palavra de Deus. E vou dizer mais uma coisa para o senhor. Eu acredito tanto na palavra de Deus, mas tanto na palavra de Deus. Eu acredito tanto em Deus, que se a palavra de Deus tivesse dito que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava. A outra estava na igreja, e o pastor também liberal começou a dizer, meus irmãos, essa história de que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, na verdade, eles atravessaram o Mar Vermelho num estreito de terra, que em determinadas épocas do ano, o mar ele abaixa, é um estreito de terra que tem no meio do mar, e a água abaixa, e as pessoas então conseguem atravessar o mar. Essa questão de pés enxutos, isso aí é uma metáfora, na verdade não é bem assim. E aí aquela senhora chegou perto do pastor e falou assim, pastor, então o milagre de Deus é muito maior. Como assim, senhora? O senhor disse que a água baixou e ficou aqui para baixo do joelho, não foi? Foi. Então, pastor, o milagre de Deus é muito maior, porque a Bíblia diz que os egípcios morreram afogados numa água para baixo do joelho. Irmãos, é claro que isso aqui são contos, mas, irmãos, quando Deus fala, Deus não brinca com a palavra dele. Não brinca. Deus disse para Abraão, eu sei da sua velhice, eu sei dos seus limites, eu sei dos limites de Sara, eu sei das impossibilidades humanas, mas você está falando comigo, Abraão. E eu digo para você, você vai ser pai. E ele creu, irmãos, contra todas as impossibilidades. O que você faz quando você abre esse livro e você começa a ler esse livro? Qual é o tipo de sentimento que invade seu coração quando você está diante desse livro? Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus está dizendo algo para você nesse livro, leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Não brinque. Não pense que Deus é aquele tipo, não é, que vai falar e depois não vai cumprir. Não pense que Deus é aquele tipo que vai falar
e depois ele não vai cumprir. Aquele tipo que passa a mão na cabeça, aquele tipo que diz algo com você e simplesmente depois ele se esquece do que falou. Como nós, porque nós é que somos assim. Às vezes nós falamos algumas coisas para os nossos filhos, depois nem nos lembramos. Às vezes nós falamos algo para os nossos filhos, mas nós deixamos para lá. Deus não. Deus falou, Deus cumpriu. Deus disse, eu vou te dar um filho. 25 anos depois, nasce Isaac. Ele disse no capítulo 12. Aí passou o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No capítulo 21, Isaac nasce. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei quanto tempo você vai continuar passando por essa ou por aquela situação. Não sei. Eu não tenho essa capacidade de entender os desígnios de Deus. Mas eu sei de uma coisa. Se Deus está falando algo no seu coração, através de sua palavra, leve Deus a sério. Veja só. Eu vou te mostrar algumas coisas agora interessantes que Deus disse na palavra dele. 1 de João, capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se a palavra de Deus diz que se eu crer em Jesus eu vou vencer o mundo, eu vou vencer o mundo. Porque a palavra de Deus diz e eu levo Deus a sério. Então, como é que eu vou conseguir vencer esse mundo, se eu crer que Jesus é o Filho de Deus? Então, se a palavra de Deus diz, eu creio. Eu creio. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, não ames o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se a palavra de Deus diz que se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim, eu não vou brincar com isso. Eu vou levar isso a sério. Talvez um dos maiores perigos dos cristãos hoje é condicionar ou relativizar a palavra de Deus. Se Deus está dizendo, não ame o mundo, não vá para o mundo, não se deixe influenciar pelo mundo, não brinque no mundo. Porque se você fizer isso, o meu amor não vai estar em você, eu não estarei com você. Eu não vou brincar com isso, irmãos, porque eu levo Deus a sério. E eu sei que se Ele fala, é real. A palavra de Deus nos diz algo fantástico, não é? Aqui em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, se a Bíblia está dizendo que eu preciso me humilhar, orar, e buscar a face de Deus, se isso vai trazer cura para a minha vida, eu vou levar Deus a sério, e vou fazer exatamente do jeito que Deus pediu. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar a face de Deus, porque eu quero que Deus cumpra em mim essa promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz vai, vai. Quando Deus diz não vai, não vai. Nós precisamos levar isso a sério. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então eu não vou brincar, eu vou ficar atento, eu vou plantar sementes boas, eu vou cuidar da minha vida espiritual, porque eu não quero colher o fruto ruim disso, porque a palavra de Deus diz que se eu planto eu colho, e eu levo Deus a sério, então eu não vou brincar com isso. A palavra de Deus diz lá em Isaías 3,10, olha só, dizei ao justo, olha só, dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. A palavra de Deus então diz que o justo comerá do fruto das suas obras. A palavra de Deus diz que o justo será honrado pelo Senhor. Se Ele disse, eu acredito. Sabe por quê? Porque eu levo Deus a sério. A palavra de Deus nos diz aqui, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria? Se Deus disse para você que se você crer, irá bem para você, irá bem para você. Se Deus disse para você que se você crer nele, se você for obediente, Ele vai abençoar você, Ele vai honrar você, acredite em Deus. Às vezes, nós acreditamos em tantos, às vezes acreditamos em tantos, em tantas coisas, em tantas pessoas, e muitas vezes não acreditamos, não levamos Deus a sério, como Ele deveria ser levado.
Às vezes achamos que Deus é um ser bonzinho, que no final vai perdoar todo mundo, e que no final, não é? É o que prega o universalismo. Todo mundo vai para o céu, todo mundo, porque Deus é amor, e Deus não vai fazer o que Ele diz que vai fazer, não. Deus falou isso aí, na verdade, para que eu e você tenhamos assim uma consciência de que não devemos fazer isso. Deus impôs alguns limites, mas se você atravessar o limite, Deus é maravilhoso demais, Deus é bondoso demais, Deus é amor. No final, está tudo jóia, no final está ok, no final entra. E não é assim, cuidado. Isso não é assim. Se você não crer, se você não atentar para o que Deus diz, isso pode custar caro para você. Então Deus disse para Abraão, eu disse para você que vou te dar um filho, você vai ter um filho, quantas estrelas? Vai ser igual às estrelas. E a Bíblia diz que Abraão não questionou, mas Senhor, deixa eu te falar, Senhor, Senhor, mas não dá. É difícil acreditar nisso, meu Deus, é difícil, porque Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso, Senhor? Como é que o Senhor vai fazer? Não foi isso que Abraão fez. Tá bom, Senhor. Para mim é impossível. É difícil, é complicado. Mas se o Senhor disse, se o Senhor falou, se o Senhor está dizendo, eu acredito, eu te levo a sério. Você tem levado Deus a sério? Será que a primeira igreja batista em Pará de Minas tem levado Deus a sério? Será que nós estamos levando Deus a sério? Eu aprendo essa primeira lição com Abraão nessa noite. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Mas eu aprendo mais uma lição com Abraão também. Já estamos no capítulo 18. Abra a sua Bíblia. Não é? No capítulo 18. Capítulo 18. Lá no tópico anterior, irmãos, ficamos com 2 textos para lermos, mas os irmãos poderão ler em casa, Salmos 118, 8 e 9, Romanos 4, 16 a 20. Esse estudo está na página da igreja, estará na página da igreja, na nossa fanpage. Você pode copiar o estudo e confirmar os textos. Lá no capítulo 18, 23 a 33, veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. O que acontece? Abraão sabia que Ló estava morando em Sodoma. E Deus então vai lá destruir Sodoma. Não é? E lá no versículo então 23, quando Abraão fica sabendo que haverá um juízo para Sodoma, lá no versículo 23 ele diz assim, chegando-se Abraão disse, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele, não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu, por causa dos 40 não farei. Disse Abraão, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu, não farei, se achar ali 30. Tornou Abraão, eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe, por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão, ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Gente, que coisa. Abraão pode ter pensado assim, bom, Ló está lá. Ele pode ter pensado isso. Ló está lá, mas a esposa, 2. Mas as filhas, 4. Talvez as filhas já tenham namorado, 6. Vamos supor que cada um deles teve 2 filhos, então são 10. Então deixa eu resguardar. Não é? Senhor, e se tiverem 10? Sabe quantas vezes Abraão fez isso, gente? 6.
Não se ire o Senhor, eu sou pó e cinza, eu vou falar de novo, deixa eu falar de novo, 6 vezes. Sabe o que eu aprendo com Abraão? Eu aprendo com Abraão uma grande lição. Seja um intercessor. Eu vou criar na igreja, já estou recolhendo nomes, nós vamos ter um ministério de intercessão na igreja. Um grupo de irmãos que estará orando a semana toda por razões de oração da igreja. Um grupo de irmãos que estará de joelhos, clamando a Deus pela igreja, clamando a Deus pelo pastor, clamando a Deus pelos membros, pelo corpo diaconal, pela liderança, pela juventude, pelo ministério infantil, clamando a Deus pelo trabalho na penitenciária, clamando a Deus o tempo todo, porque nós precisamos de intercessores. A igreja precisa de pessoas que estejam de joelho, orando pela igreja. Não há nada que me faça parecer mais com Jesus quando eu estou intercedendo por alguém. Eu quero perguntar para vocês uma coisa, meus queridos. Eu quero perguntar algo. Será que nós estamos sendo intercessores? Abraão orou, ele intercedeu pelos perdidos, ele intercedeu por pessoas que ele amava, ele foi um intercessor. Não é? Abraão fez parte de um seleto grupo de intercessores na Bíblia, indivíduos como Moisés, Samuel, Elias, Jeremias, os apóstolos e o próprio Jesus. Quer saber o que é intercessão, irmãos? Olhe para Jesus, veja a sua oração em João 18, você vai ver o que é interceder. Irmãos, nós estamos aqui hoje louvando o Senhor, aprendendo, pensando acerca de sua palavra, porque Deus ouviu a oração de Jesus em João capítulo 18. Deixa eu confirmar aqui se é João 18 ou João 17. Deixa eu só confirmar, porque eu não quero dar uma informação errada para vocês. É 17, né? Isso, me perdoe, é João 17. João 17, você vai ver João 17 e você verá Jesus intercedendo por nós. Ele fala assim: rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus ouviu a oração de Jesus. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos interceder pelas pessoas. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Sabe o que Jesus está fazendo agora, nesse momento? Intercedendo por nós. Hebreus 7:25 diz assim: podendo também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe o que nos diz Romanos 8:34? Ora, foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos agora, eu e você podemos orar a Deus e conversar com Deus, porque tem alguém lá intercedendo por nós. Só existe um intercessor, e esse intercessor é Jesus Cristo. Nós precisamos aprender com eles, irmãos. Será que nós temos intercedido por aqueles que estão em Sodoma? Quantas pessoas estão agora vivendo no pecado? Você tem orado por essas pessoas? Quantos parentes seus estão perdidos? Você tem orado por eles? Clamado a Deus por eles? Você tem pedido: Senhor, tira o meu irmão lá de Sodoma. Senhor, tira a minha irmã de Sodoma. Senhor, tira os meus parentes de Sodoma. Traga-os para a sua presença. Isso é intercessão, irmãos. Abraão intercedeu: Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade. Se houver lá 50, 45, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir. Não faça isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Não é que Abraão estava ensinando Deus o que ele tinha que fazer. Abraão estava intercedendo. O que nós temos feito por aquelas pessoas que se afastaram da igreja? Irmãos, eu tenho uma notícia para dar para você. Quantas pessoas, glória ao Senhor por isso, quantas pessoas estão me procurando, estão ligando para mim e dizendo assim para mim: pastor, eu quero voltar para a igreja. Amanhã eu vou atender um rapaz aqui, 9 horas da manhã. Sabe o que ele me disse no telefone? Pastor, eu quero voltar para a igreja. Tem um outro rapaz que vai conversar comigo aqui amanhã à tarde, 1 hora. Sabe o que ele disse? Eu quero voltar para a igreja. E sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eu tenho certeza que há alguém orando por eles. Certeza que tem alguém intercedendo por eles. Você está intercedendo por alguém? Sabia que às vezes as pessoas chegam perto de você e falam assim: por favor, ore por mim na sua igreja? Quando ela fala isso, ela fala confiando que realmente você vai orar. Você ora
ou isso entra aqui e sai aqui. Vou te dar um conselho, anote no caderninho, anote no papelzinho, anote, tem um caderninho de oração. Houve um pastor inglês chamado George Miller. Ele escreveu um livro. Sabe como é que chamava o livro de George Miller? Já procurei esse livro para comprar em tudo quanto é lugar, não encontro. É uma pena. Já procurei até no Mercado Livre, mas não encontro o livro para comprar. Mas o livro chama As 50 Mil Orações de George Miller. Sabe o que George Miller fazia, irmã Iranilda? George Miller fazia o seguinte: a irmã Iranilda pedia a ele para orar em prol do filho dela, é só um exemplo, né? Ore pelo meu filho, pastor, meu filho está com essa dificuldade. Ele anotava no caderninho, chegava na casa dele, ele orava, e orava, e orava. Ele anotava o dia que ele começava a orar. De repente, um dia a irmã Iranilda chegava perto dele e falava assim: pastor, meu filho está bem, meu filho. Ele anotava o dia que ele recebeu a resposta. E sabe quantas orações? Não foram 5, não foram 50, foram 50 mil. De um homem que vivia para orar. Esse homem leu a Bíblia toda, de joelhos, 100 vezes. Era um homem que orava. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele era pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres. Embaixo do púlpito dele, tinha um grupo de oração intercedendo por ele quando ele pregava. A igreja dele tinha 10 mil membros. Todos os cultos, a igreja não cabia gente. A igreja chegava gente todo dia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso não é oratória de pastor. Isso não é beleza de culto. Isso não é templo bonito, irmãos. A igreja vai encher. A igreja vai receber muita gente. A igreja vai salvar muita gente. Vai ser um instrumento do Senhor quando o povo de Deus interceder. Quando o povo de Deus orar. Quando o povo de Deus clamar pela igreja. Eu quero te pedir uma coisa: ore pela igreja. Interceda pela sua igreja. Interceda pelos perdidos. Nós temos um culto aqui evangelístico todo domingo à noite, mas para mim todo culto é evangelístico. Para mim todo culto fala de Jesus. Não é? Todo culto fala do evangelho. Eu me converti ouvindo um pastor pregar sobre diácono. E eu me converti. Então eu quero pedir uma coisa para essa igreja amada, que eu tenho amado cada vez mais. Orem, orem, orem pelo pastor Alex, orem pela família pastoral, orem pelos líderes da igreja, orem pelo corpo diaconal, orem pelos ministérios, orem pela igreja. Fale: Senhor, nos prepare para receber os perdidos, e depois ore pelos perdidos. Fale com Deus: Senhor, envie perdidos para nós. Senhor, abra o coração dos perdidos. Senhor, nos ajude a tirar esses perdidos dessa Sodoma que está aí fora. Senhor, nos ajude a ganhar esse povo para Ti. Senhor, traga almas para a Tua igreja. Nós precisamos ter um ministério assim, e esse ministério já está sendo formado, e se você quer fazer parte, fale comigo. Porque nós vamos ter um ministério de oração nessa igreja. Um ministério de intercessão. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder, vamos aprender com Abraão, irmãos. Veja só o que Paulo vai nos dizer na 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim: exorto, pois, antes de tudo, veja só o que Paulo vai dizer, antes de qualquer coisa, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós tivemos aí as voltas com uma crise política, não é? A presidente Dilma Rousseff está afastada, não é, do governo por 180 dias. Tudo bem, nós sabemos de algumas dificuldades, mas quantos de nós ajoelhou e intercedeu a Deus pela presidente do Brasil? Quantos de nós temos orado pelos nossos políticos? Por aqueles que exercem autoridade sobre nós? Ah, é muita corrupção, é isso, é aquilo outro. Deus vai julgar. Agora eu e você, como filhos de Deus que somos, como servos de Jesus Cristo que somos, nós precisamos estar de joelhos pelo nosso Brasil. Não é para dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil, eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Não. Não é para dizer, é para pedir que ele realmente seja do Senhor Jesus. Declarações não mudam nada. Orações sim. Declarar que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, é muito fácil. Eu quero ver você ajoelhar e orar pelo Brasil.
Pedir a Deus que tenha misericórdia do Brasil, que dê sabedoria ao Temer que está lá, que dê sabedoria aos ministros, que dê sabedoria aos nossos governantes. É isso que nós temos que fazer. Ser um povo que intercede, um povo que ora, aprendendo com Abraão. Veja só, capítulo 6 de Lucas, Lucas 6, 28. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Tem pessoas falando mal da igreja? Ore por elas. Tem pessoas aí difíceis na igreja, causando dificuldade na igreja? Nada de desprezar essa pessoa. Vamos orar por ela. Senhor, trabalhe no coração dessa pessoa. Senhor, trabalhe aqui. Senhor, tenha misericórdia daquele que está nos perseguindo. Senhor, tenha misericórdia daquele que está querendo o nosso mal. Meus irmãos, eu enfrentei uma dificuldade o ano passado com uma pessoa. Quantas vezes eu estive de joelho por ela. E falei, meu Deus, abençoe, 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 abençoe. E antes de vir para Pará de Minas, eu e essa pessoa acertamos as nossas diferenças. Deus permitiu que nós nos reconciliássemos. Não que estávamos brigados, não é isso. Mas havia uma dificuldade. E Deus permitiu que nós nos reaproximássemos, porque nós oramos por isso. Nós precisamos interceder. Precisamos ser um povo que intercede. Um povo que intercede, um povo que ora. Você tem orado pelos seus familiares? Você tem orado pelos seus vizinhos? Uma mãe orou por um filho durante 20 anos. Pedindo pela conversão dele. 20 anos. Orando, Senhor, fala o coração do meu filho. Senhor, muda o coração do meu filho. Senhor, salva o meu filho. Senhor, traz o meu filho para a sua presença. E ele era um alcoólatra, bebia muito. E quanto mais a mãe orava, mais ele bebia, mais ele se alcoolizava. Um dia, ele, ao bêbado, ele foi vítima de um acidente, foi para o hospital. Ficou entre a vida e a morte no hospital, e a mãe clamando, orando, intercedendo. Aquele rapaz recebeu a visita de um pastor. O pastor pregou o evangelho para ele, e ele creu em Jesus dentro do hospital. Como Deus faz? Não sei. Quando Deus faz? Não sei. De que maneira Deus faz? Não sei. De que forma Deus faz? Não sei. Mas nós precisamos orar. Precisamos interceder. Precisamos clamar. Precisamos falar. Senhor, abençoe meu irmão. Abençoe minha irmã. Senhor, abençoe aquela pessoa. Senhor, abençoe aquela pessoa que se encontrou comigo no centro, pediu para me orar por ela, Senhor. Não sei qual é a dificuldade dela, mas, Senhor, eu faço menção dela agora. Senhor, abençoe isso, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tire essas pessoas de Sodoma. Senhor, traga essas pessoas para a sua presença. Oh, irmãos, vamos orar pelas pessoas. Vamos orar pelas pessoas. Caminhando para o final, eu aprendo mais uma verdade com Abraão, que talvez seja o clímax. Todo mundo conhece essa história. Isaac nasceu. Capítulo 21. Nasce o herdeiro. A palavra Isaac significa riso, não é? Ou alegria. Trouxe alegria para a família. Nasceu o herdeiro. Das entranhas de Abraão e de Sara, nasceu o herdeiro. Deus prometeu, Deus cumpriu. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Nasceu Isaac. Aquele menino foi crescendo. E Abraão deu uma grande festa no dia que ele foi desmamado. E aquele menino foi crescendo e foi conquistando o coração da família. Foi ocupando o espaço. Abraão tinha tido um deslize, né? Tinha tido uma dificuldade com Agar. Não era com Agar. Abraão foi precipitado. Abraão também cometeu erros. Abraão foi precipitado. E Deus então tinha um plano para Ismael, mas o plano dele original era para Isaac, o filho da promessa. Aquele menino cresce, se torna um homem, aquele menino cresce, se torna um rapazinho, de repente Deus chama Abrão. E olha só o que Deus faz com Abrão. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 22, 1 a 13. Veja só o que Deus faz com Abrão. Gênesis 22, 1 a 13 diz assim:
Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. É interessante. Deus é o seguinte: vem cá que eu vou te falar de uma vez. Eu não vou deixar você viajar 3 dias e vou te falar lá não. Eu vou te falar aqui de uma vez para você já ir remoendo isso dentro de você. Para você já ir imaginando como vai ser, não é? Você vai matar seu filho. Vai oferecer ele em sacrifício a mim, na terra de Moriá. 3 dias de viagem. Dá para imaginar, Cida, o coração de Abrão? Aquele menino caminhando com ele, o menino dos sonhos, o menino que ele tanto esperou. E ele sabendo que ia ter que matar o filho. E o que é que Abraão faz? Abraão vai questionar Deus? Abraão vai querer tirar satisfação com Deus? Abraão faz assim, ó, levantou-se, pois, Abraão, de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abrão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Olha o que esse homem vai dizer para os seus servos, para os seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meus irmãos, o que você faria nessa hora? Abriria a boca a chorar? Abraçaria seu filho? Fugiria com ele? Pai, eu estou vendo o cutelo aí, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro? Não tem cordeiro aqui, pai. Aí Abraão fala algo que muita gente interpreta errado aí hoje. Ele fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Jeová Jireh. Tem muita gente que pega esse versículo e fala assim: o Senhor proverá para si o carro, o Senhor te dará um carro. É o ano do Jeová Jireh. O Senhor vai te dar a casa, porque o Senhor proverá a casa. É o ano do Jeová Jireh. Essa frase não pode mais ser proferida pelo povo de Deus. Pare de proferir essa frase. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, pare. Porque o Senhor já proveu o cordeiro. O cordeiro já veio. É unicamente nesse sentido que essa frase é aplicada. O Senhor proverá para si o cordeiro, e ele já veio. Ele já foi providenciado pelo Senhor. Muita gente pega Jeová Jireh para lá, Jeová Jireh para cá. Pensa nisso, gente. Quando eu falo Jeová Jireh, eu só olho numa direção, a cruz. Quando eu falo Jeová Jireh, o que precisa vir no meu coração? A cruz. Porque lá está o Cordeiro de Deus. Lá estava o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Então Deus, naquele momento, Abraão amarra Isaque, não é? E quando ele levanta o cutelo, irmãos, veja só, vamos acelerar um pouquinho. Vem comigo para o versículo 9. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. E amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima dela. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Ah, meus irmãos, eu aprendo uma coisa aqui, uma fé real, e eu falo isso com temor e tremor diante de Deus. Uma fé real só pode ser evidenciada por uma prova real. Uma fé real só pode ser
evidenciada por uma prova real. É muito fácil professar a fé em Deus. É muito fácil dizer, eu tenho fé. Eu já ouvi pessoas dizerem isso para mim, sabe? Eu tenho muita fé. Rapaz, eu tenho uma fé. Difícil é provar. Difícil é provar. Será que Deus pode nos provar? Nossa vida é muito boa, irmãos. Vamos falar a verdade? Nossa vida é boa demais, não é? O que nos falta, irmãos? Não há leões para nos devorar. Não tem leões aí fora nos devorando. Não estamos no Coliseu. Não somos ameaçados pelo Estado Islâmico. Não tem terrorista aqui ameaçando você. Não é? Ninguém foi xingado para vir aqui hoje. Alguém foi xingado na rua? Um dia eu estava pregando na igreja, lá em Divinópolis, passou um rapaz e disse assim, ô ladrão! Tudo bem. Tá joia, tudo bem. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. E se Deus resolver nos provar? Ele pode fazer isso? Às vezes nós ficamos, aqui eu não quero julgar, irmãos, e me incluo nisso. Às vezes nós cantamos que amamos a Deus. Às vezes nós dizemos, que amamos a Deus. Às vezes vestimos uma camisa, escrito eu amo o Senhor. O coraçãozinho, God. Não é? Eu amo a Deus, eu amo o Senhor. Um cantor sertanejo aí disse, eu sou apaixonado por Jesus. Não é? É fácil falar isso. Prova. Prova que você ama a Deus. Vamos provar para Deus que nós o amamos. É muito fácil falar. Colocar um adesivo no carro, não é? Eu amo o Senhor. Tudo bem, pode colocar o adesivo. Mas vamos provar? Será que nós conseguimos provar? Prove que você ama a Deus. Prove. Vamos provar. Eu amo o Senhor. Então prova. Prova que você ama a Deus. Abandone essa prática. Essa coisa que você tem feito, que eu tenho feito, que nós temos feito constantemente, vamos abandonar isso. Vamos deixar de ver aquele programa que nós assistimos todo dia. Vamos deixar de tomar aquela atitude que nós tomamos todo dia. Vamos provar que nós amamos o Senhor. Vamos sacrificar, não Isaac, mas o eu. As minhas vontades, aquilo que eu quero no altar do Senhor. É fácil dizer, mas será que é fácil provar? Será que se Deus disser assim, você me ama mesmo, Alex? Rapaz, que coisa boa. Então me prova. Mas Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu quero que você faça isso. Eu quero que você deixe de fazer isso. Eu quero que você abra mão desse emprego que está te afastando de mim. Eu quero que você rompa com esse relacionamento. Eu quero que você deixe de fazer isso dentro da sua casa. Eu quero que você deixe de ver esses filmes que você tem visto. Eu quero que você deixe de fazer isso. Eu quero que você deixe de fazer aquilo. Eu quero que você abandone essa prática. Eu quero que você faça isso. Qual seria a minha fala para o Senhor? Tá bom, Senhor. Ou, Senhor, mas está difícil demais. Alivia um pouco para mim. Não é? Gente, Deus pediu a Abraão nada mais, nada menos do que o filho dele. Deus, ele é rigoroso às vezes, não é? Pediu o filho. E eu fico pensando, Senhor, mas que prova é essa? E Abraão ia, irmãos, eu não tenho dúvida, porque Abraão, ele acreditava em Deus, ele cria. E ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dele. Mas você tem alguma dúvida? Porque ele levantou o cutelo. O que ele ia fazer? Ele ia matar o filho dele. Mas Deus que conhece os corações sabe disso, tanto é que Deus diz, para, não faças mal, menino. E quando Abraão olha, tinha um cordeiro lá, enroscado numa moita, num arbusto. E Deus então providenciou o cordeiro. Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac. Porque um homem
amava Deus de verdade. Abraão amava Deus de verdade. Veja só o que nos diz a palavra de Deus em João 21, 15 a 18. Já estou chegando no final, irmãos. João 21, 15 a 18. A palavra de Deus diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? O texto bíblico vai nos dizer que Jesus estava falando do tipo de morte que Pedro morreria, né? Jesus está falando para Pedro o seguinte: você me ama? Então um dia você vai provar. E diz a história, diz a tradição, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como o mestre dele morreu. Alguém estendeu as mãos dele e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não é? Eu quero dizer para você o seguinte: se você canta que ama a Deus, se nós estamos entoando louvores dizendo que amamos o Senhor, se nós estamos proferindo por aí que amamos o Senhor, nós precisamos provar. Nós precisamos provar. Talvez Deus não vai pedir de você o seu filho, mas Ele pode estar pedindo algo de você nesta noite. Uma prova de amor. Porque Deus é o seguinte: Deus fala, eu te amo, e Ele prova. Romanos 5,8 diz o quê? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus fala assim: Fernando, eu te amo, Ele provou. Quando Deus fala: Cléria, eu amo você, Ele provou. Fátima, eu amo você, Ele provou. Ninguém pode dizer que Deus não provou o seu amor para conosco. Ninguém pode dizer, porque Ele provou. Agora, será que eu estou pronto para ser provado? Será que, se Deus me pedir uma prova de amor hoje, eu estou pronto para dar? Preste atenção nessa história que eu vou contar para você agora. E aí eu encerro a minha palavra. Uma tarde, um menininho aproximou-se de sua mãe com um bilhetinho, sabe? A mãe estava preparando o jantar, aí ela parou de fazer o jantar, enxugou as mãos, pegou o bilhetinho do filho e foi ler o bilhetinho. E no bilhetinho estava escrito assim: cortar a grama no jardim, R$3. Por limpar meu quarto essa semana, R$1. Por ir ao supermercado em seu lugar, mamãe, R$2. Por cuidar de meu irmãozinho enquanto você ia às compras, R$2. Por tirar o lixo toda semana, R$1. Por ter um boletim com boas notas, R$5. Por limpar e varrer o quintal, R$2. Mamãe, total da dívida, R$16. A mãe, então, calmamente, né? Pegou o bilhetinho, virou ao contrário, e escreveu assim. Olhou o menino, né? O menino estava cheio de expectativa, aguardando uma palavra da mãe, não é? Ele estava torcendo para a mãe ir lá na carteira, não é? E tirar lá uma notinha de 10, uma notinha de 5 e uma pratinha de 1, e dar para ele. Aí a mãe pegou um lápis, e no verso da mesma nota escreveu assim: por te levar 9 meses em meu ventre e dar-te a vida, nada. Por tantas noites sem dormir, curar-te e orar por você, nada. Pelos problemas e pelos prantos que me causastes, nada. Pelo medo e pelas preocupações que me esperam, nada. Por comidas, roupas e brinquedos, nada. Por limpar o seu nariz,
Nada. Custo total do meu amor? Nada. Logo após, ela pegou o lápis e escreveu assim, bem grande: totalmente pago. Eu li essa ilustração hoje, e é incrível como que Deus falou no meu coração, porque às vezes nós estamos como aquele menininho com Deus. Nós chegamos perto do Senhor e falamos assim: Senhor, eu vou no culto toda semana. Vou no culto de quarta-feira, vou no culto de domingo pela manhã, domingo à noite. Senhor, trabalho na igreja. Sou dizimista fiel na igreja. Senhor, não te dou trabalho, sou um filho obediente. Senhor, estou pregando o evangelho, ajudando as pessoas. Você sabe que eu sou um filho bom. Senhor, mereço aí uma bênção bem caprichada, né, Senhor? Olha, talvez eu seja o melhor crente da igreja, Senhor. Olha para mim aí, Senhor. Acho que eu mereço aí uma bênção bem, né? Aquela que eu estou pedindo ao Senhor já tem 3 anos, Senhor. Olha para mim, Senhor. Aí Deus olha para a gente e fala assim: tá bom, meu filho. Sabe aquele almoço de hoje que você comeu? Aquela janta gostosa? Não te cobrei nada. Sabe essa roupa bonita que você está vestindo aí? É? Sabe essa roupa bonita? Não te cobrei nada. Sabe aquele carro que está lá fora, que te leva para lá e para cá, que eu te dei? Pois é, não te cobrei nada. Sabe esses filhos lindos que você tem aí? Pois é, foi eu que te dei. Sabia que eles são heranças minhas? Não te cobrei nada. Ô, meu filho, eu estou olhando, meu filho, eu estou olhando aqui, espera um minutinho. Eu estou olhando aqui, eu abri aqui o livro da vida, seu nome está escrito aqui. Seu nome está aqui, Fernando. Seu nome está escrito aqui no livro da vida e eu não te cobrei nada. Agora, tem alguém aqui do meu lado, sabe? Que está com as mãos furadas, os pés furados, o lado traspassado. Ele não fez nada, eu cobrei dele. E é por causa dele que você está aqui. Vamos ver quem ama mais? Quem ama mais? Meus irmãos, eu posso servir ao Senhor 365 dias no ano. Eu posso ser o maior evangelista da terra. Eu posso levar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas aos pés de Jesus. Eu posso ser uma pessoa tremendamente útil no reino de Deus. Mas nunca eu amarei Deus mais do que Ele me ama. Nunca eu serei digno do amor dele por mim. Quando Abraão estava naquele dia para sacrificar Isaac, pense comigo. 5 minutos nós vamos terminar o culto. Quando Abraão estava aquele dia para sacrificar Isaac, vamos fazer uma comparação, quem amou mais? Eu não tenho dúvidas de que Abraão amou a Deus, mas quem amou mais? Porque Isaac voltou para casa com Abraão. O cordeiro ficou lá, Isaac voltou para casa com Abraão. 1950 anos depois, Deus também levou o filho dele para um lugar. O filho dele foi também amarrado no madeiro. Mas ao contrário de Isaac, ninguém estava lá, Edmilson, para morrer no lugar de Jesus. Não havia cordeiro para morrer no lugar de Jesus, porque Jesus era o cordeiro. Aquele dia, Isaac voltou para casa com o pai, mas Jesus foi para um túmulo. E ficou lá 3 dias. E diz a palavra de Deus que num determinado momento na cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí eu pergunto para essa igreja linda e maravilhosa que está aqui nesta quarta-feira: quem amou mais?
Por isso eu preciso repensar a minha vida diante de Deus. Será que todo o esforço que eu tenho é à altura do que Deus fez por mim? Quem amou mais? Entregar um dízimo aqui no gasofilácio, cantar hinos de louvor ao Senhor, vir para a igreja na quarta, domingo pela manhã e domingo à noite é prova de amor? Mas quem ama mais? Você ama o Senhor? Eu amo a Deus? Nós amamos o Senhor? Então, provemos. Vamos provar.